Terra Firma. Bem-vindo ao canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você se inscrever, deixar o like, dislike, curtir aí, que você puder fazer, divulgar o canal, né? Deixa eu só dar uma distância aqui. Pronto. A gente estava muito perto, né? O B voltou, o B gosta de ver vocês. Deixa eu pegar o Nameless Goals, Gol, né? Que eu esqueci de falar dele aqui no vídeo do Ghost, né? Hoje no Eu Recomendo. Me pediram faz um tempo já e puta, eu queria falar muito dele, do Rei. Não o Roberto Carlos ainda, tá? Vai ter vídeo do Roberto Carlos. Minha mãe é louca pela minha mãe, só não tem tatuagem do Roberto Carlos. Mas hoje eu vou falar sobre Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, né? E eu vou falar de um documentário chamado The Searcher, que foi lançado em 2018. Vamos lá na técnica, depois a gente vai no freestyle, in the floor. Even floor, que é outra coisa. Dirigido pelo Thornzin, tá? E foi escrito pelo Alan Light. Esse documentário ele tem na Claro, tá? Se eu não me engano ainda tem na Claro, e ele é da HBO. E esse documentário ele é maravilhoso. Eu já assisti muita coisa do Elvis, eu sou muito fã do Elvis, assim, os filmes, mas eu gosto muito dos documentários, tá? Dos shows, puta, tantos shows mais antigos. E aqui eu vou citar um show em especial, porque ele vai ser a linha condutora do seriado, tá? Desse documentário, desse filme. Esse filme ele saiu em duas partes, tá? Então, tanto na HBO como na Claro. Como é que ele saiu em português? The Searcher? Não lembro. Mas você olha lá na Claro, lá você digita Elvis, vai aparecer. Ele é em duas partes, então esse documentário tem 215 minutos. Ele tem 1h45 o primeiro e acho que 1h30 o segundo, tá? As duas partes. E o fio condutor desse documentário é esse show aqui, o Comeback 68, que é um especial clássico dele da televisão, que vai ter o Elvis com essa roupa de couro e tal. Então o que vai acontecer? Por que esse show foi a linha condutora? Comeback em inglês quer dizer a virada, a volta. Comeback é a volta, mas, por exemplo, no jogo de futebol americano, quando um time vira o jogo, chama comeback. Então, por exemplo, ele quer dizer o retorno do rei, né, o retorno do Elvis como rei da música, da música, porque o Elvis, ele era um cara que ele era pop, mas ele foi um dos pais do rock, tá? Junto com o Little Richard, com o Chuck Berry, com um monte de cara. E aí, por que eu tô falando de Little Richard e Chuck Berry? O mais legal, uma das coisas mais bonitas desse seriado, desse filme documentário, é que ele vai, pelo Elvis, contar a história do blues, do gospel e do rock and roll, como diria Supla, ou meu primo João. Por quê? Porque ele vai contar as influências do Elvis. Então o Elvis, ele foi um cara pobre, tá? Uma família que passou muita necessidade, assim, teve uma vida difícil, né? E o Elvis foi criado nesse universo, então ele ouvia muito blues, ele ouvia muito country, ele ouvia muito gospel, ele era muito religioso, assim, tanto que no documentário vai mostrar que o Elvis lançou grandes discos de gospel, várias músicas que a gente vai conhecer do Elvis, elas são músicas originalmente, ele tem acho que 4 ou 5 discos só de gospel. Então o que esse documentário vai fazer? Ele vai contar a história do Elvis desde criança e as influências musicais dele, mas assim, detalhadamente. Então ele vai pegar tal banda, tal conjunto vocal, tal conjunto gospel, e aí, por que ele vai ser chamado de The Searcher nesse documentário? Search é o verbo buscar,
procurar. Tanto que você tem o searching, né, quando aparece que você está procurando algo e tudo mais. Então, que ele vai mostrar que o Elvis, ele foi um grande pesquisador, né, research, que ele pesquisar, que ele foi um grande pesquisador intuitivo, tá, de música. E ele foi um cara que ele não... por exemplo, você tinha um grande problema racial nos Estados Unidos, né? Isso nos anos 50. Então você tinha o problema da segregação. E o Elvis, ele é um cara do Sul, ele tem o sotaque. E assim, o Elvis era o cara que não tinha vergonha da música negra, ele adorava a música negra, ele conhecia, ele ia na igreja onde tocava música negra. Então ele era fascinado pelos crooners, pelos conjuntos vocais, pelos conjuntos gospel, né, masculinos e femininos. Então ele conhecia a música negra. Tanto que uma das coisas que fascinava no Elvis é que ele tinha a voz de cantor negro, né? Então, porque o que acontecia? Você tinha, nessa época dos Estados Unidos, quando surgiu o Elvis, você tinha rádios para pessoas brancas e rádios para pessoas negras. Você tinha gravadoras para pessoas brancas e gravadoras para pessoas negras. Você dificilmente misturava os dois. E aí, muitos brancos faziam o quê? Eles pegavam as músicas dos cantores negros e regravavam, mas regravavam de um modo mais limpinho, sem aquela sensualidade, sem aquele swing na interpretação e na voz, assim. E o Elvis jamais fez isso. Ele falou assim, não, eu vou cantar do jeito que eu acho que é da hora, e que é do jeito que os negros cantam. Então, esse documentário ele é magnífico para você conhecer um pouco da história do blues, do gospel, do country, e como que o Elvis foi fazendo essa mistura e chegando no que vieram a ser os primeiros rock and roll, tá? Então conta como que foram as primeiras gravações dele, a banda que ele tinha, né? O sucesso que ele começa a fazer, vai contando essa história. Então ele é muito detalhado, também com 215 minutos, dava pra... Apesar que, puta, você fica falando do Elvis aí. E onde que ele começa? Ele fala desse documentário aqui, desse show aqui, que é o Comeback 68, o Retorno 68. Por quê? O Elvis, nos anos 60, ele começou a ser visto, e aí é outra linha central do documentário. O Coronel, que é o cara que vai agenciar o Elvis, tá? Que ele é conhecido como Coronel. Até está sendo feito um filme sobre o Elvis, muito interessante, e o Tom Hanks vai fazer o Coronel. E porque na verdade acho que vai colocar a história do Coronel. Porque ele é visto, por exemplo, nesse documentário, e por muitos historiadores sobre o Elvis, como uma figura que prejudicou a carreira do Elvis. Você quer ver um dado interessante que eu nunca tinha imaginado? O Elvis nunca fez um show fora dos Estados Unidos. Ele só tocou nos Estados Unidos. Por que ele só tocou nos Estados Unidos? Porque o Coronel tinha um problema na justiça e ele não podia viajar para fora, senão ele ia ser extraditado dos Estados Unidos. Então, o empresário deles fazia de tudo para que ele ficasse nos Estados Unidos. E ele tinha medo... Desculpa. Ele tinha medo de perder a galinha de ovos de ouro dele, que era o Elvis. Só um minutinho, tomar uma aguinha, né? Senão eu vou ficar tossindo aqui. E não é elegante isso, né? Ainda mais falando do rei. Então, no final, assim, você vai entender, e a abordagem do documentário é que quem destruiu o Elvis foi o Coronel, o empresário dele. Essa coisa de não deixar ninguém... Por exemplo, ele contratava... Não sei se você sabe, o Elvis nunca compôs uma música. Ele só gravava a música de pessoas que o Coronel contratava para criar pro Elvis, né? O Elvis tem, mais de 56 discos. Por quê? Quando o Elvis virou uma mania e começou a fazer muito sucesso, no final dos anos 50... o Elvis, ele queria ser ator.
E o primeiro filme dele foi o King Creole, que ele substituiu o James Dean, acho que foi em 56, se eu não me engano, 59. Ele substitui o James Dean, que tinha morrido, né, e ele faz o papel que era para ser do James Dean. E esse filme, a atuação do Elvis é fantástica, assim, o filme é muito legal, um filme preto e branco, que passa em New Orleans e tal. É muito legal. Só que o filme não fez tanto sucesso. A demanda do público do Elvis naquele momento, e é isso que vai contando a história, então ele vem daquela raiz do blues, do gospel, ele cria um modo próprio dele, né, de criar esse som. É legal quando mostra a primeira vez que eles compuseram Hound Dog, a versão deles de Hound Dog, como ele foi humilhado em programas de televisão no começo, né? E a volta que ele deu por cima. Só que o Elvis, ele virou tipo um Justin Bieber da época. Só as menininhas gostavam, todo mundo gostava do Elvis, tá? É que nem Backstreet Boys, é que nem alguns bagulho de K-pop. O pessoal fala que não gosta, mas gosta. Ouve escondido lá, ouve no banheiro. Que nem um amigo meu, o Kenji, né, que ouve grunge no banheiro, porque ele é heavy metal, então ele não pode ouvir música grunge, que era novidade na época, era coisa de poser pra ele, e ele não admitia que ele gostava de Nirvana, talvez não goste, sei lá, o Cage tem os gostos dele lá. Cage, grande abraço, seu maluco. Mas o Cage era um que a gente brincava, que ele ia ouvir Pearl Jam no banheiro escondido, né? Pra ninguém saber que ele tava ouvindo e que ele gostava. Eu já tive essa fase. Eu lembro quando nos anos 80, assim, 87, 88, que eu falei no vídeo lá do Iron Maiden. Não vou chorar hoje, tá? Apesar do rei merecer a emoção. Eu, por exemplo, Bon Jovi, tinha umas bandas que eu gostava, que eu deixava esses discos no meio do disco da minha mãe, porque se um amigo meu chegasse em casa e fosse ver os meus discos pra gente ouvir um negócio, ele não ia achar o Bon Jovi lá no meio. Isso é coisa de adolescente, né, cara? Você quer dar uma de malvadão e você entende que, como diz o Takeyoshi, que é do vídeo do Iron Maiden, né, que ele permitiu que eu usasse o nome dele, grande Takeyoshi. Eu gosto de música, cara, hoje, né? Hoje eu tenho, já há muito tempo, desde os meus 18, 19 anos, eu não tenho vergonha de falar que eu gosto dos negócios nada a ver, né? Um dia eu vou contar a história da banca do Pio. E o Elvis tinha isso, então é muito louco. Tem uma parte no documentário que conta a história dos Teddy Bears, que o Teddy Bear é aquele ursinho americano. E Teddy Bear era um movimento de uns jovens rockabilly, assim, tipo, os caras com aqueles cabelão, que é o rockabilly até hoje. Os caras eram os primeiros rockabilly, eram os Teddy Bears. E quando o Elvis tocava e os Teddy Bears iam lá, eles quebravam todo lugar, tipo, meu, parecia um show do Slayer, assim, Ratos de Porão, porque era muito porrada aquilo que o Elvis fazia ao mesmo tempo. Você tem que saber contextualizar isso, né? Não adianta você ouvir uma banda, ouvir o Elvis hoje e tentar encaixar o Elvis nesse mundo de hoje. É totalmente diferente. E ele é um cara que ele rompeu barreiras. Ele foi, antes de existir a bitomania, existiu a loucura pelo Elvis, né? Ele foi o primeiro grande cantor teen, entendeu? E o Coronel começou a vender o Elvis. Então esse filme, o King Creole, não fez tanto sucesso quanto imaginava, apesar da ótima atuação dele. E aí começou a fazer aqueles filmes Água com Açúcar dele, que são legais, pra quem é fã, que nem eu, meu, assisti quase todos. Eu tenho vários, aqui não mais, que eu levei tudo lá pra casa da minha mãe, mas assim, meu, Viva Las Vegas, aquele da corrida, putz, que tem uma par de música aí famosa, assim, mas era um filme muito, ele tinha lutinha, aí vai a época que ele tem uma parceira nos filmes, que são os filmes que tem uma química legal, assim. Só que, e aí o que acontecia? Então ele lançava o filme, e o filme tinha várias músicas para poder lançar as músicas. Então eram filmes que tinham histórias meio fracas, tinha cena que ele ia dar uma de malvadão, brigar, bater, dar umas porradas no maluco, pegar a menininha e cantar as músicas dele durante o filme. E os discos vendiam pra caramba, porque era o disco da trilha sonora. Então você vai ter grandes sucessos do Elvis, saíram nesses filmes. Só que no meio desses discos não tinha tanto material legal. Pô, é muito bom, mas não era assim uma expressão criativa do Elvis. E o Elvis começa a ficar cada vez mais enclausurado dentro desse esquema. Quando ele serve
no exército na Europa, que foi quando ele viajou fora dos Estados Unidos, que ele conheceu a Priscilla Presley lá na Europa, assim. Ele fala isso pra ela, que ele queria fazer música diferente e tal. E ele começa a perder um público, porque ele começa a deixar de ser relevante do ponto de vista do que estava acontecendo. Porque o Elvis, ele vai ter uma década de diferença do movimento Flower Power que vai vir. Beatles, Rolling Stones, The Byrds, e ele começa a perceber que ele está ficando para trás. E esse show comeback, ele volta para mostrar que ele é rock and roll, carinha. Então esse especial, esse DVD aqui, por exemplo, ele tem o especial que passou na televisão. Então tem o show que ele fez, que é a imagem icônica dele com a roupa toda de cor, e é legal, vai contando, ele quase desistiu. Então logo no começo do e aí o documentário começa com ele nesse momento antes de entrar no palco do 68. E aí ele começa, então no documentário ele começa a lembrar de onde ele veio. E no meio do documentário tem o momento da apresentação. E essa apresentação foi uma mudança na história do Elvis. Por quê? Porque o pessoal redescobriu o quanto badass o Elvis era, maravilhoso, ele cantou as músicas antigas, ele mostrou que ele é rock and roll, cara, ele é o Elvis, velho. E aí faz um baita no sucesso, tem umas apresentações no meio, então tem Idegueiro, tem aquelas encenaçõezinhas, assim, que nem tinha esses especiais da Globo, que copiava disso, né, que o americano sempre gostou de fazer, e tem essa apresentação do Elvis no meio da galera, tocando com os caras originais dele. Aí ele vai fazer uma banda nova, e aí ele vai começar, porque o Elvis não fazia show. Ele fazia show no começo da carreira, aí ele vira um mega star, ele começa a fazer só filme, porque não tinha condições de fazer os shows, né, porque era gritaria, galera muito louca e tal. E aí ele decide voltar a fazer os shows, e aí ele começa a divulgar isso, então você vai ter... e ele vai fazer, ele cria um lance que hoje muita gente copia, a Celine Dion faz isso, o Aerosmith fez isso. Hoje em dia as bandas têm feito temporadas assim, dele ficar em Las Vegas e as pessoas virem para vê-lo como uma atração. E aí esses shows dessa época da fase dos anos 70, que aí a gente vai ter a segunda imagem icônica do Elvis. Porque o Elvis, esse 68, ele é o ponto de transição. Ele volta e mostra que ele é rock e tal. Antes ele tinha aquela imagem meio rockabilly, galanzão, do tupetão, e pá, e não sei o que. Ele foi censurado, né, na televisão, porque achava... é o que eu voltei lá. Então, como ele não tinha vergonha de esconder a raiz dele negra da música, do blues, do gospel. Meu, o Elvis cantando gospel, os discos dele de gospel são magníficos. A gente aquela I Can Fall in Love With You. Essa música tem uma pegada de... É uma música... romântica, mas ao mesmo tempo ela pega o ritmo do gospel ali para fazer uma música fantástica. E aí ele vai virar o Elvis Las Vegas, que a gente passa a conhecer, que é com aquelas roupas, aquelas pedrarias, aquela loucura, uma banda gigantesca assim, e ele trouxe conjuntos daquela época que conta a história lá. Tem um conjunto feminino lá, tem um conjunto masculino, que são pessoas que ele quis prestar homenagem. E aí ele vai ter uma nova banda, ele vai criar Suspicious Mind. Ele começa nesse sentido, a querer criar um material dele. E aí o coronel meio que vê que ele está querendo... Aí o coronel dá uma segurada, né, segundo a ideia do documentário, e começa a pôr o Elvis para fazer show. Aí dá certo e o Elvis começa a fazer show atrás de show, atrás de show. E aí vai exaurindo o Elvis, ele se separa da Priscila. E ele vai entrando naquela espiral que a gente vai sabendo que vai dar, né? Consumir, comer muito, depressão, tomar remédio, até que em 78 ele vai infartar e vai falecer. Infelizmente, assim. Tem gente que acha que o Elvis estava vivo ainda. Não sei, acho que um cara com o talento dele não ia aguentar ficar escondido tanto tempo assim. Acho que ele, infelizmente, ele faleceu mesmo. Mas,
cara, ouça Elvis Presley, procure. Eu falei que uma das temporadas da Gabi aqui era a Angel's Eyes, né? Que é She looks like an angel, looks like a... Tem um filme muito legal que usa essa música aí, mas isso é papo para outro vídeo. Então, assim, eu recomendo The Searcher, Elvis Presley. Procura esse documentário é maravilhoso, é super detalhado. Você vai se emocionando com ele, assim, né? Você vai entendendo a história, como a morte da mãe dele o afetou bastante, o pai, né? Ele era um cara muito generoso com as pessoas que ele gostava, ele teve uma série de problemas. O Elvis foi o primeiro cara, a primeira transmissão colorida via satélite para o mundo todo foi o show Elvis no Havaí, mas ele já está assim... Você vê em vídeos Burning Love, que é uma música Lord Almighty. E essa música ele não queria gravar, Burning Love, porque ela tem uma letra que é meio considerada meio diabólica, assim. E o Elvis era muito crente. Ele era por isso que ele adorava cantar música gospel. Ele era um temente a Deus, assim, fervoroso. Tinha as pirechas dele, né? Mas assim, ele coisa de igreja e tal. E ele não queria gravar essa Burning Love. E aí o show do Havaí, ele entra com essa Burning Love, que é mais 90% dos lugares que você vai ver a Burning Love é dessa imagem desse show. Só que quando você assiste o show todo, o meu primo João tem esse DVD do Elvis no Havaí, que é a primeira transmissão colorida via satélite. A primeira transmissão via satélite é dos Beatles, All We Need Is Love, que é em preto e branco. E a primeira transmissão via satélite para o mundo todo colorida é essa do Elvis Show. E aí você vai vendo que ele já tá gordão, assim, que ele tá totalmente fora. E é muito louco você ver a primeira fase de Las Vegas, ele fazendo os golpes de karatê. E o Elvis era um cara muito engraçado, ele era um cara muito divertido. Quando você assiste os shows dele, tem uma hora assim que ele tá cantando, né? Ele tá cantando, acho que Suspicious Mind, e ele vai abaixando, aí Thomas, we call in a trap, I can't go out. Aí ele fala, eu torço para que a minha calça não rasgue. Então ele vai fazendo umas piadas, assim. O show dele era muito, muito legal. E você vê os shows de Las Vegas que aparece nesse documentário, o olhar assim das moças, meu, muito senhoras já que foram nos shows quando eram meninas e continuam com aquele fanatismo. Meu, minha mãe é muito fã do Roberto Carlos. E é uma experiência que eu imagino assim, quando eu vou com ela, eu já assisti o Roberto Carlos 7 vezes, tá? Depois no vídeo do Roberto Carlos eu vou contar essa história direitinho. Mas, mano, é muito louco você ver umas tiazinhas de 70, 80 anos, minha mãe com 70 anos assim. Meu, toca tipo Ave Maria. Ave Maria. Meu, parece que o Metallica tá tocando Seek and Destroy, assim, as tiazinhas cantaram que nem louca, assim. E aí você vê, eu sou fã de várias bandas, e assim, meu, é catártico quando você vê uma banda que você gosta ao vivo, assim. E eu vejo isso, assim, e aí nesse documentário tem isso. Então, eu recomendo The Searcher, Elvis Presley. Cara, é o melhor documentário que eu vi até hoje sobre o Elvis, tá legal? O poema de hoje é Preciso Acordar. E aí o documentário ele vai pegar isso. O Elvis nunca teve coragem, ele era muito... Apesar de ele ser o Elvis, ele via o coronel como uma figura paterna e ele era muito grato ao coronel. E ele não tinha coragem, ele achava que era uma traição, ele questionava o coronel e falou, não, eu não quero fazer isso, eu quero tocar na Europa, era uma coisa que ele queria fazer e o coronel não deixava. Eu quero parar de fazer filme. Então ele sempre foi muito subserviente ao coronel. E talvez, pelo documentário, coloca que isso talvez foi um dos momentos da derrocada dele. É preciso acordar. Infelizmente, é preciso acordar. E o mundo de verdade encarar, e com isso um fardo carregar, ao descobrirmos o que há do outro lado da cerca, além do nosso seguro jardim, sabendo com um amargo pesar que não seremos mais os mesmos. Porém, fomos feitos para evoluir, e muitas vezes é preciso destruir para podermos novamente criar uma nova esperança para sonhar. E no documentário coloca isso. Ele sonhava em fazer coisas diferentes, em fazer música, em fazer um lance
que mostrasse o quanto ele gostava de música, o prazer que ele sentia, assim. Ele gravava lá na Graceland, né? Ele transformou Graceland num estúdio, assim. E ele, infelizmente, ele não conseguiu romper com isso. E a gente precisa olhar para as coisas que nos amarram e não nos fazem progredir e ter coragem de romper, de seguir além. Talvez eu acho que eu já tenha usado esse poema aqui agora. Eu tenho mais de 1000 poemas, mas às vezes um assunto, então eu acabo, se eu já usei, perdão. Mas fica aí o recado, acorde, tá? Às vezes a gente está adormecido, anestesiado, mais anestesiado do que adormecido. E isso não pode acontecer, a gente não pode deixar a vida passar pela gente, ok? Grande abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu dislike, compartilhe o vídeo aí e a gente se vê em outro vídeo do canal Terra Film Society.